Semana de oração pela unidade dos cristãos, de 24 a 31 de maio de 2020. Gentileza gera gentileza. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versos 2. Nessa oração ecumênica, a exemplo dos nativos de Malta, conforme Atos dos Apóstolos 28, capítulo, versos 2, as igrejas, membro do Movimento de Fraternidade de Igrejas Cristãs de São Paulo, o MOFIC, também se solidarizam com as pessoas infectadas pela Covid-19 e pelas famílias enlutadas, vítimas do coronavírus. Supliquemos a Deus luzes para que cientistas descubram o quanto antes, o mais rápido possível, a vacina para erradicar este mal que está deixando o mundo com medo, inseguro diante de tantos sofrimentos e mortes. Oremos também pelas vítimas de outros vírus que ameaçam vidas em nosso planeta, como a fome, o desemprego, a violência, a corrupção e as injustiças sociais, entre tantos outros vírus. Que as nossas igrejas sejam capazes de continuar gerando gentilezas através de gestos de solidariedade para com os empobrecidos e pelas famílias necessitadas. Momento de oração ecumênica, momento de nós suplicarmos a Deus em prol das famílias carentes, necessitadas, enlutadas e vítimas pela Covid-19. Minhas irmãs e meus irmãos, na presença do Senhor, façamos agora as nossas preces, pedindo o perdão e a graça da reconciliação. Diante da gentileza, fora do comum das pessoas de Malta, que acolheram o apóstolo Paulo e os seus companheiros, queremos pedir perdão por não termos sabido acolher as pessoas necessitadas. Perdoa-nos, Deus, por erros passados, desconfianças e condutas erradas entre cristãos e cristãs de diferentes igrejas e tradições religiosas. Digamos: tem piedade, Senhor. Perdoa-nos quando caminhamos na escuridão em vez de procurar o caminho da luz, pois Tu, Senhor, és para nós a única e verdadeira luz. Tem piedade, Senhor. Perdoa-nos por nossa falta de fé e por não sermos pessoas esperançosas e solidárias. Tem piedade, Senhor. Perdoa-nos por termos causado dor, dificuldades e angústia para outras pessoas. Tem piedade, Senhor. Perdoa-nos por nos isolarmos e permanecermos indiferentes, em vez de mostrarmos hospitalidade, especialmente aos nossos irmãos e irmãs
migrantes e refugiados. Tem piedade, Senhor. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça, pois me tem ouvido e tem me atendido. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. No dia seguinte, batidos furiosamente pela tempestade, começaram a jogar a carga no mar. No terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram ao mar até o equipamento do navio. Por vários dias não vimos nem o sol, nem as estrelas, e a tempestade continuava a bater fortemente. Por fim, perdemos toda a esperança de salvação. Estávamos muito tempo sem comer nada. Então, Paulo se pôs de pé no meio deles e disse: Amigos, se vocês tivessem me escutado e não tivesse saído de Creta, teríamos evitado este perigo e este prejuízo. Apesar disso, aconselho que vocês sejam corajosos, porque ninguém de vocês vai morrer, só perderão o navio. Esta noite me apareceu um anjo do Deus a qual pertenço e a quem adoro. O anjo disse: Não tenha medo, Paulo. Você deve comparecer diante de César. E Deus concede a você a vida de todos os seus companheiros de viagem. Portanto, coragem, amigos. Confio em Deus e as coisas acontecerão conforme me foi dito. Entretanto, devemos ser arremessados em alguma ilha. Os nativos nos trataram com extraordinária bondade. Eles acolheram a todos nós ao redor de uma grande fogueira que tinham aceso, pois fazia frio. Esta é a palavra do Senhor. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todas as igrejas participantes da Semana de Oração pela Unidade Cristã. A palavra de Deus nos é ensinada não a partir do púlpito, nem a partir do altar, mas a partir da dinâmica da vida. É nos acontecimentos do dia a dia que recebemos o cuidado divino e inspiramos pessoas pela nossa fé, que somos levados à unidade, pois há algo em comum entre nós, o cuidado com a vida a partir da fé. O texto de Atos dos Apóstolos nos ensina e nos fala do tempo da prisão do apóstolo Paulo. Ele é colocado num navio com mais pessoas a fim de ser levado para Roma. E a viagem se torna perigosa porque uma grande tempestade ameaça afundar o navio. Com muita dificuldade chegam à ilha de Malta e ali são recebidos pelo povo local. Em gratidão, Paulo visita um senhor idoso, ora com ele e este é curado. Veja, a história é marcada por um cotidiano difícil. A situação é difícil no navio, a situação é difícil na desconfiança do povo da ilha que recebe
pessoas estranhas, e é difícil no período da doença. O novo não está na dificuldade da vida. O novo está em como estas dificuldades são enfrentadas, com gentilezas, com amor, com compreensão. A sucessão de gentilezas salva a vida de todas as pessoas. Deus cuida das pessoas através de outras pessoas gentis. A gentileza é um gesto divino. Que bom que temos uma semana de oração pela unidade cristã para nos lembrar disso. E ela nos traz o desafio profético de vivermos a reconciliação, de sermos famílias reconciliadas, de sermos comunidades de fé reconciliadas, de sermos sociedade que supera a estratificação social e vive a reconciliação. Nesse caminhar reconciliador, é importante não assumir uma posição de defesa e resistência, mas de escuta, sem julgar o que se ouve. Não permita que o preconceito se instale. Deus saberá conduzir a bom termo as diferenças que existem entre as pessoas. Quando chegar a sua vez de falar, não acentue as diferenças de opinião, de vida ou de fé. Valorize o que vos une e deixe-se guiar para a reconciliação. No texto bíblico aprendemos que as diferentes pessoas enfrentam conjuntamente uma dificuldade comum. É o caso agora com o coronavírus. Ele coloca todas as pessoas em risco, algumas, porém, mais intensamente. É o caso dos profissionais de saúde, os da segurança pública, os dos serviços essenciais. É também o caso das pessoas que precisam sair de casa para ganhar o pão de cada dia, cuidar da saúde de alguém e de quem não tem condições de guardar o isolamento ou porque a casa é muito pequena ou porque a rua é o lar. São situações difíceis e nós podemos ajudar essas pessoas sendo gentis e justos com elas. A gentileza na forma de uma palavra amiga alivia a tensão. A gentileza na forma de uma doação de alimento alivia a fome. A gentileza da hospitalidade confere dignidade. A gentileza de doar uma máscara pode evitar uma contaminação pelo coronavírus. Um templo aberto é espaço de acolhida. Pessoas, igrejas e o poder público podem oferecer gentileza e cuidado. Deus veio a nós em Jesus Cristo e nos cuidou, nos amou e nos salvou. Em gratidão, posso cuidar e amar a outras pessoas assim como fui amado e ajudado. O cuidado e a gentileza salvam vidas, por isso são divinos. Paz, hoje e sempre. Amém. Graças, Senhor, eu rendo muitas graças por este novo dia. Graças, Senhor, a ti eu devo toda a alegria. Graças por todos os amigos, graças, Senhor, pelo meu lar. Graças que até o inimigo eu possa perdoar. Graças por todo o meu trabalho, graças pela felicidade, graças por minha vida toda e por tua verdade. Graças pela palavra, muitas graças por tua voz, Senhor. Graças por nunca nos negares teu divino
Queridos irmãos, queridas irmãs, saúdo a todos vocês neste momento de oração, na semana de orações pela unidade dos cristãos. Este é um momento muito importante que todos os anos realizamos, um momento especial na busca de realizar a vontade de Deus, a vontade de Jesus Cristo a respeito da unidade de todos os discípulos, a unidade na Igreja. Eu gostaria de iniciar esta reflexão e o momento de oração que faremos com o texto da Palavra de Jesus no Evangelho de São João, capítulo 17, versículos 11 e seguintes, quando Jesus eleva a sua oração ao Pai, dizendo: Pai, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Consagra-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Queridos irmãos e irmãs, a vontade de Deus, a vontade de Jesus é que nós sejamos consagrados na verdade, buscando a verdade, permaneçamos unidos a Ele e permaneçamos unidos entre nós. O testemunho da unidade dos cristãos é muito importante para a força do Evangelho. Neste momento de oração, eu gostaria também de manifestar a minha solidariedade a todas as pessoas que foram atingidas pelo coronavírus, a todos os doentes, a todas as famílias que têm alguém doente ou alguém que até mesmo já faleceu por causa desta pandemia. É uma grande aflição que está pesando sobre todos nós, sobre toda a comunidade, por que não dizer sobre toda a humanidade, porque a pandemia já atingiu de fato todos os países. Queria que as pessoas soubessem que estão sofrendo, que nós estamos lembrando de todos vocês, estamos rezando por vocês, pedindo a Deus que os conforte, os sustente, lhes dê coragem, lhes dê esperança. Nos momentos mais difíceis, lembrem-se que isto vai passar. Isto vai passar também. A maioria das pessoas consegue superar essa pandemia e, portanto, com coragem, com força, com paciência e também com prudência, fazendo aquilo que se precisa fazer para evitar de ser contagiados, nós conseguiremos também superar esta crise. Que Deus os conforte, abençoe a todos que cuidam dos doentes e por todos os falecidos. Nós também oferecemos a Deus as nossas preces para que sejam acolhidos junto de Deus na vida eterna.
Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, neste dia e sempre. Amém. Quero convidar para juntos orarmos a oração que Cristo nos ensinou. Nessa oração, vamos colocar nossas súplicas, nossos pedidos de intercessão, nossos agradecimentos. Que a uma só voz possamos nos irmanar com irmãos e irmãs de todos os lugares. Por isso juntos oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que possamos confiar na presença viva de Deus, generosa e bondosa, que nos acolhe, nos conforta, cuida de cada um de nós. Amém.